Odebrecht, UTC, JBS, a acusação de compra de testemunha e o quadrilhão do PP na Petrobras. Tudo foi arquivado, gerou blindagem do Supremo Tribunal Federal, o pessoal com costas quentes se sente... Já dizia o samba, quem tem costa quente se julga valente mais forte. Fundo de quintal. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Dá pra gente falar um pouquinho aí sobre o Luciano Huck lá, meu irmão, vagabundo calmo matando em cima dele aí. E eu sei que o Tramonta veio preparadão pra falar disso aí, cara. O Luciano Huck foi participar como convidado de um encontro promovido pela empresa Esfera, né? Que é uma das empresas que promove esses encontros com empresários, políticos, convidados especiais para uma palestra, para um bate-papo e tal. E ele fez críticas à Bolsa Família, né? A existência do Bolsa Família. Ele disse que o Bolsa Família não quebra, estou falando de forma genérica, não quebra o circuito de pobreza, e que tinha muita gente que se encostava no Bolsa Família, né? E a Deolane? O que a Deolane está fazendo? Sei lá. Sei lá. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Luciano Huck critica a Bolsa Família. Beneficiários criam atalhos para ficar no programa. É preciso criar um estímulo e tal. Aí ele passou a tomar pau de todo lado, né? Foi criticado por todo mundo. E aí ele foi se explicar, se enrolou mais ainda, né? O fato é o seguinte... O Bolsa Família é um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, né? Você pode não gostar, mas isso é um fato, né? O Bolsa Família tem hoje 18,9 milhões de pessoas, famílias inscritas, que ganham, na média, em abril de 26, R$ 678 por mês. O Bolsa Família por si só é por volta de R$ 600, né? Mas tem aí algumas alterações e o dinheiro pode ser um pouquinho maior. R$ 678, né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a garantia de renda mínima favorece mobilidade social, empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. E segundo especialistas nesta área também, a falta de mão de obra, porque muita gente fala assim, mas o Bolsa Família, o cara fica escondido atrás do Bolsa Família, ganha o dinheirinho dele e não quer trabalhar. Segundo vários especialistas, a falta de mão de obra decorre de baixos salários, de condições precárias de trabalho, de longas escalas. E aí tem uma coisa que é uma notícia de hoje, que é o seguinte: a ONU divulgou o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, mede uma escala de 0 a 1. O Brasil, em 2012, estava com nesta escala com a nota 0,744. Hoje, ele está com a nota 0,805. Então, é o melhor indicador de índice de desenvolvimento humano já conquistado pelo Brasil. Eu não estou falando de governos, eu não estou nomeando se esse governo fez isso, se esse governo não fez, quem fez ou quem deixou de fazer. Este é um fato, né? E aí a ONU informou hoje que os principais indicadores que fizeram com que o Brasil alcançasse essa posição são a longevidade, a educação e a renda. E a ONU disse que a Bolsa Família foi fundamental na distribuição de renda, disse a coordenadora do escritório deste programa aqui no Brasil. Então, a gente não pode dizer que não tem desigualdade. Não. Inclusive, a própria ONU disse o seguinte, que os homens estão numa condição melhor que as mulheres, ganham mais, trabalham numa condição melhor que as mulheres, os brancos continuam numa condição melhor que os negros. A renda média de um negro no Maranhão é de R$ 446 por mês. De um branco no Distrito Federal, fazendo a mesma coisa, é de 1987. Né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: o Luciano Huck é muito mal informado e foi falar sobre o que não sabia. Ou, se sabia disso e deu um outro tipo, se sabia que aquela informação que ele tinha não era correta e deu informação incorreta, ele mentiu propositalmente? Não quero crer. Né? Mas é uma surpresa ver que uma pessoa que
que tem espaço, que tem divulgação, que tem um público gigantesco, se dispõe a falar sobre um assunto sobre o qual não conhece. Existem fatos, você pode criticar tudo, na vida a gente pode criticar tudo e pode elogiar o que quiser, claro. Agora, isso aqui é um programa de governo e tem métricas que avaliam se o programa de governo funciona, se no programa é ruim ou se é bom. Se ele viaja tanto para fazer o programa dele, ele sabe que tem lugar no Brasil que as pessoas não têm comida até hoje. E que se não tiver R$600, não come. Né? Hoje, deputado estadual para São Paulo, Eduardo Suplicy, criou há mais de 30 anos um programa de renda mínima que é elogiado, não foi adotado no Brasil, que é elogiado no mundo todo como proposta para fazer com que todas as pessoas tenham uma renda básica mínima para sobreviver. Eu tenho uma pessoa da minha família que foi morar na Inglaterra há 4 anos e logo que chegou lá, não tinha emprego, ainda não tinha emprego, estava começando a trabalhar num emprego onde ganhava pouco. O governo britânico calculava quanto a família de ele, ela e as 2 crianças custavam por mês e dava para eles todo mês a diferença para alcançar aquele salário que era considerado o salário ideal para a sobrevivência no país. Isso é uma Bolsa Família do governo britânico. Agora, quando você sai para falar, cara, isso aqui que eu fiz, isso aqui é lição de casa, né? É isso. Vai pesquisar antes de falar, para não falar bobagem. Aí tá tomando pau, aí volta atrás, aí piora tudo. O Luciano Huck tá tomando pau de todo mundo. Até a Ana Paula Renault, que acabou de ganhar o Big Brother, que foi contratada pela Globo, sentou o porrete nele e falou, você não sabe o que você tá falando. Pô, Luciano, cara, faz isso, né? Eu já vi o Luciano falando. Desculpa. Não, vem dar-lhe, pô. Escreveu coisa pra caralho, não vai dar-lhe no discurso, tem que dar-lhe, pô. Eu penso um pouco diferente. Não, tudo bem, mas só queria... Tá faltando o número só aqui, ó. Que este ano, 2.069.776 famílias deixaram o Bolsa Família, ok? Porque se considera esta informação oficial. Esses números que eu estou dando... Pode repetir as informações? 2.069.776 famílias deixaram o Bolsa Família entre janeiro e outubro de 2025, que são os últimos números, tá? Que é o número oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Aí eu não estou discutindo se o número está certo, se não está errado, apenas um número informado publicamente. Sobre o Luciano Huck, o meu é rápido, tá? Sobre o Luciano Huck, eu já ouvi falando antes, e a sensação que eu tenho é que ele vai falar o que tu quiser ouvir, meu irmão. Ele tá no evento ali, que me parece que a galera lá esperava que ele desse uma malhada no Bolsa Família, entendeu? Que nem eu já vi ele falando de inteligência artificial, que a galera esperava que ele fosse falar que a inteligência artificial vai virar Skynet e que a gente tem que tomar cuidado, porque senão ela vai substituir a gente. Então, eu não sei porque ele começou a falar de política, tá? Porque não parece ser a praia dele. Porque já que ele só fala um monte de senso comum, entendeu? Senso comum que é um pouco aqui editado, me parece, para caber no que tu quer ouvir. Porque é isso que ele faz, ele é gente feliz, porra, né? Ele apresenta aí pra nós a feiticeira tiazinha, porra. Ele, entendeu? Essas paradas. Não é falar de Bolsa Família, com todo respeito. Pode falar de Bolsa Família, mas aí era bom saber do que fala, inclusive, né? Pro bem e pro mal. Ou de inteligência artificial, ou de escala 6x1, ou qualquer coisa que tu for falar aí, né? Numa posição de intelectual, né? Nesse sentido, a opinião de uma celebridade que não tem grande conhecimento sobre o assunto não tem muita relevância, a não ser gerar discussões, mas, obviamente, não são parâmetros para que as pessoas tomem decisões. Então, essas pessoas estão falando sobre assuntos que não dominam e tentando agradar o público, etc. E nesse ponto eu concordo muito com você, Igor. Agora, em relação à questão em si, eu acho que o que acontece muitas vezes, seja de quem defende completamente o Bolsa Família ou de quem ataca completamente o Bolsa Família, é um discurso mais generalizante. E eu
não tem uma tendência a acreditar que todas as pessoas de determinado segmento da população agem da mesma forma. Então, essa generalização de que todos os beneficiários do Bolsa Família são de determinado jeito, seja pessoas que estão usando aquele dinheiro para tentar sair do programa social ou para produzir alguma coisa, para empreender, etc., seja estão usando esse dinheiro para ficar encostados e não trabalhar. Não é assim o mundo. A sociedade humana não é assim. Então, em todas as camadas, existem pessoas de diversos tipos. Existem pessoas que usam eventuais ajudas e tentam caminhar com as próprias pernas, como muitas vezes se diz. Existem pessoas que ficam mais satisfeitas com aquelas ajudas e, eventualmente, podem deixar de fazer alguma coisa que poderiam fazer e vão se acostumando com aquilo. Mas a maneira, Luciano Huck, de falar, essa maneira mais generalizante, mais superficial, mais binária, acho que gera uma declaração que dá margem para todo esse tipo de contestação. Eu não tenho essa mesma simpatia por especialistas de uma maneira geral, por integrantes da ONU, etc., dos quais eu discordo inúmeras vezes. Então, eu acho que o Luciano Huck fez uma declaração muito genérica, que não tem nuances, e ao se retratar dessa declaração, ele acaba agradando o outro lado de uma maneira muito genérica. Então, nenhuma das duas vezes eu considero que ele está sendo condizente com a realidade específica. Eu acho que há uma discussão legítima sobre a funcionalidade, a eficácia de um programa social como o Bolsa Família. Essa discussão é travada no mundo inteiro. O Thomas Sowell, que é um dos maiores intelectuais do mundo, americano, e que é preto, que é de origem pobre, ele tem toda uma obra, livros e livros sobre essas questões do assistencialismo, de determinados segmentos da sociedade que foram beneficiados, de outros que não foram. Ele fala muito, por exemplo, do exemplo dos asiáticos, que nunca tiveram toda uma benevolência que se tem no campo da esquerda com as chamadas minorias e que mesmo assim empreenderam, superando todas as adversidades. Ele tem uma série de críticas a determinados programas sociais. Então, o próprio José Dirceu, de acordo com uma declaração de um dos fundadores do PT, o Hélio Bicudo, que lamentavelmente morreu alguns anos atrás, o Hélio Bicudo contava que ouviu diretamente do José Dirceu que o Bolsa Família significava para o PT 40 milhões de votos. Depois ele foi crescendo, passou a ter 50 milhões de beneficiários, etc. Então, isso é um relato, um testemunho de um dos fundadores do PT sobre um dos grandes estrategistas e articuladores do PT, inclusive do Mensalão, do Petrolão, de acordo com as investigações do José Dirceu. Então, sempre houve uma discussão de em que medida o programa social está sendo utilizado para ajudar uma pessoa que realmente está numa situação de miséria e precisa de algum impulso, e em que medida ele está sendo usado de uma maneira eleitoreira para tornar essas pessoas dependentes do Estado e gerar uma simpatia que faça com que elas votem no político que está oferecendo esse programa. Ele não foi idealizado pelo Lula, você tem inclusive o discurso em vídeo do Lula no lançamento do Bolsa Família, em que ele atribui, depois parou de atribuir, obviamente ele gosta de ser confundido com o idealizador do Bolsa Família, mas foi idealizado ali pelo Marconi Perillo, que é do PSDB, e que pensou na reunião de diversos outros programas, de Bolsa Escola, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que existiam na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Agora o PT, de fato, fez essa união, implementou esse programa, e há, repito, debates legítimos sobre determinados pontos, determinadas nuances do programa social. É preciso ter em mente, como a população mais à direita, mais liberal, muitas vezes tem, principalmente aquela que conhece a história americana, aquelas frases históricas que são muito marcantes do Ronald Reagan, que foi um presidente dos Estados Unidos do Partido Republicano, que está à direita no espectro ideológico americano, que ele falava que o sucesso de um programa social se mede pela quantidade de pessoas que saem dele e não pela quantidade de pessoas que entram, e que o melhor programa social é o emprego. Então, é preciso ter um pouco desse norte para avaliar a eficácia. Agora,
me parece que em relação ao Bolsa Família, de alguns elementos específicos, tem muita propaganda contra, muita propaganda a favor e talvez falte um pouco mais de estudo rigoroso sobre o que poderia ser aprimorado. E eu acho que é um tema muito importante para a corrida eleitoral de 2026. Eu penso que a gente tem isso é uma ferramenta, né? A renda básica universal não foi inventada pelo PT ou pelo Lula. A renda básica universal, inclusive, também não foi inventada pelo Suplicy, né? Uhum. Mas a gente usa de fato. O problema não é o programa em si, ou a razão de ser do programa. O problema é quando a gente de fato pega esse programa e transforma ele numa plataforma política e amarra e de fato faz com força, de certa forma, para que ele seja algum tipo de rédea, né? Para tu manobrar a galera. Então, o problema, o que eu estou defendendo aqui o programa em si não precisa ser um problema. O programa em si ele é proposto por um dos